Em novembro de 1989, Escobar bombardeia um avião comercial com 110 passageiros, incluindo americanos. Presidente George Bush declara guerra. No entanto, capturar Escobar exigia um tipo especial de traição. A CIA estava atrás dele, e o FBI também. Na verdade, todos estavam atrás dele, e ninguém conseguia pará-lo. A traição do filho de Escobar, Juan Pablo, agora conhecido como Sebastián Marroquín, veio a ser conhecido pelo público, enquanto ele via seu pai cair em ruínas. Nos últimos anos de vida de Escobar, ele foi traído por muitos, mas foi necessária a traição de um homem em particular para trazer a vida de Escobar a um fim definitivo. Todos sabem que a CIA teve um papel essencial no fim de Pablo Escobar, mas o que muitos não sabem é que a CIA traiu Pablo Escobar. Isso é estranho, porque antes de trair uma pessoa, você tem que ser um aliado. Mas em 1981, Maria, a esposa de Pablo Escobar, tirou uma foto icônica de Pablo e seu filho na frente da Casa Branca. E nessa época, ele era um dos homens mais procurados da Colômbia. A DIA e as autoridades colombianas até tinham uma recompensa por sua captura, mas Pablo não era procurado pela CIA. Claro que a CIA sabia que ele existia, e também eles sabiam que ele estava no país. Mas a razão pela qual a CIA não capturou Pablo quando ele decidiu tornar-se um turista em um país que queria que ele estivesse atrás das grades era porque a CIA precisava dele. Eles o estavam usando. Hoje, muitas pessoas acreditam que a CIA estava protegendo-o ativamente e que isso tinha tudo a ver com uma certa batalha no auge da Guerra Fria nas selvas da América Central. Em 1979, o grupo socialista revolucionário apoiado pelos soviéticos, os sandinistas, derrubou o governo ditatorial da Nicarágua. Quase imediatamente eles foram recebidos com resistência de um grupo rebelde paramilitar de direita, chamado Contras, que foram apoiados pelos Estados Unidos e também pela CIA. Eles receberam financiamento, apoio, treinamento e armas da CIA, até que esse financiamento foi bloqueado pelos democratas no Congresso. Este novo desenvolvimento deixou a CIA na defensiva. Do ponto de vista deles, eles estavam prestes a perder a Guerra Fria para a União Soviética, e eles o fariam se não encontrassem uma maneira de retornar seu financiamento. Resumindo, é assim que eles se envolveram no negócio da neve branca. O dinheiro que eles recebiam ao facilitar o comércio da neve branca foi canalizado para apoiar os contras de direita. They could kill all the lefties. Let's say the excuse to be part of the drug trafficking business to finance all these wars against the lefties in Central America in those times. And of course my father was part of. Isso não é um boato. Em 1998, quando toda a América voltou-se contra a CIA, para dizer a verdade sobre seu envolvimento e laços com comerciantes ilegais da década passada, Frederic Perritz, o inspetor-geral da CIA na época, disse ao Congresso: embora eles não tenham citado nomes, adivinhe quem estava controlando a maioria das rotas de substâncias ilegais da Nicarágua para os Estados Unidos durante grande parte dos anos 80? Isso mesmo, Pablo Gaviria Escobar. Essa união profana permitiu que Escobar comercializasse substâncias, desde que a CIA recebesse sua parte. E por tudo que indica, Escobar parecia cumprir sua parte do acordo. Então, o que deu errado e o que fez a CIA se voltar contra ele? Gostaria que houvesse uma resposta nobre. Gostaria de poder dizer que o bombardeiro do avião foi a última gota ou que as recompensas pela captura de policiais colombianos foi a gota d'água. Mas eu estaria mentindo. Muitos acreditam que, quando a Guerra Fria começou a chegar ao fim, eles não precisavam mais de Escobar. E quando ele começou a parecer mais uma responsabilidade do que o investimento ativo, eles se voltaram contra ele. Escobar seria o troféu da Guerra Fria. Ele seria sua maior conquista. Os Estados Unidos não só derrubaram o maior comerciante de substâncias ilegais, mas também derrotaram o comunismo. Eles pressionaram o Congresso para envolver os militares dos Estados Unidos, apesar do fato de que a DIA já estava na Colômbia.
Colômbia desde os anos 70, e eles chamaram as operações especiais dos Estados Unidos, lideradas pela Força Delta, para capturar Escobar e desmantelar o cartel de Medellín. Esses caras eram os melhores dos melhores. Eles eram uma unidade secreta. Estou falando da Operação Eagle Claw no Irã em 1980 e da Operação Urgente Fury em Granada em 1983. Estas eram as melhores tropas dos Estados Unidos. Eles eram os melhores dos melhores. E ainda assim eles estavam numa missão que parecia ser relativamente fácil, mas demoraria muito tempo. Apesar de sua linhagem, a Força Delta logo descobriu que Escobar era impossível de capturar. Eles podem ter tido a mão de obra, podem ter tido os recursos, mas faltava-lhes inteligência. Eles não estavam familiarizados com o terreno sociopolítico das cidades do interior da Colômbia. Para pegar o rei do comércio ilegal, eles precisavam de um traidor, e um traidor que fosse próximo o suficiente. Nos primeiros anos da ascensão de Pablo Escobar ao poder, ele foi amado pelas massas por causa de seus atos de generosidade e tolerado pelas elites por causa de sua engenhosidade e crueldade. Mas, no momento em que ele tentou se elevar, e no momento que ele tentou se tornar um deles, as elites se voltaram contra ele e deu tudo errado. What do you think of your father's decision to try to enter politics? His worst decision in life, because once he ran into politics, everyone pay attention to him. You put the focus, the spotlight Yes, on of you course. as a family and on him. If he didn't do that, I think he would be alive. Sem surpresa, eles o rejeitaram. Pablo foi desonrado por membros do Congresso e forçado a abandonar suas ambições políticas. Rejeitado e indignado, ele cometeu um dos grandes erros. Ele se voltou contra a elite política da Colômbia. Quando você retira todas as bobagens burocráticas, a maioria dos governos são apenas organizações horríveis e ainda são glorificadas. A única diferença é que são eles que fazem as leis. E é por isso que alguns presidentes acabam indo para a prisão depois de encerrar o seu mandato, ou depois de serem forçados a sair do cargo. Antes de Escobar decidir atacar a elite política colombiana, o traficante provou ser útil para eles na luta contra rebeldes e guerrilheiros, que atacaram e sabotaram suas propriedades e terras. Sem os recursos de Escobar, eles teriam sido forçados a lutar contra esses guerrilheiros sozinhos. Assim, sua rejeição atingiu Escobar profundamente, especialmente quando ele sentia que lhe era devido. Ele retaliou dando fim ao ministro da Justiça Rodrigo Lara em 1984. E isso foi quando começou a sua contagem regressiva, já que ele, em vez de aprender com seu erro, ele dobrou a aposta. No final dos anos 80, Escobar deu fim a dezenas de juízes e colocou recompensas pela captura de policiais. Ele sequestrou elites e colocou em vários locais públicos aonde a elite mais rica e suas famílias gostavam de andar. Mas Escobar ainda não estava satisfeito. Em 1989, nas eleições presidenciais, Escobar realmente intensificou seu ataque contra a elite quando deu fim a Luiz Carlos Galán, o candidato presidencial ao Partido Liberal. E mesmo assim, de alguma forma, ele ainda não estava satisfeito, porque as elites não eram as únicas pegos nas consequências de sua ira. As massas que o adoravam por sua generosidade estavam prestes a ser pegas no cruzado. Em 1989, tentando dar fim ao sucessor de Galán, Escobar explodiu um avião comercial, dando fim a todos os seus 117 passageiros, incluindo 3 americanos. Em dezembro daquele mesmo ano, ele tentou acabar com o general Miguel Alfredo Maza Marques, bombardeando no edifício do DAS em Bogotá. O general sobreviveu, mas 63 inocentes não. Com isso, as elites perceberam que precisavam ir ao ataque, e rapidamente, mas não podiam fazer isso sozinhas. Eles precisavam de alguém que estava disposto a ser sua linha de ataque e defesa, alguém que tivesse coragem de enfrentar Pablo Escobar. Felizmente, com a ajuda do governo colombiano, eles encontraram seu campeão no bloco de busca. Agora temos 2 traidores, a CIA com a Força Delta e a elite política colombiana com seu bloco de busca. Mas o que exatamente era o bloco de busca e o que os tornava diferente das centenas de agentes da lei que Escobar tinha dado fim e dos milhares que ele tinha sob seu controle? Boa pergunta. O bloco de busca foi formado pela primeira vez em 1986 e, ao contrário da maioria das agências colombianas, foi fundado para um propósito específico:
capturar e processar membros do cartel de Medellín. A outra coisa que diferenciava essa unidade especial do resto era que eles não tinham apenas o apoio de outras agências locais. Eles também tinham o apoio da CIA, do governo colombiano e das Forças Armadas. Resumindo, o Bloco de Busca foi a primeira força-tarefa da Colômbia, ou como comandante dos fuzileiros navais, chefe de operações da Marinha dos Estados Unidos, James Travis, escreveu em 2011. O Bloco de Busca é a equipe mais bem treinada, equipada e eficaz contra o crime já formada. A unidade foi formada por 200 dos melhores agentes de elite da Colômbia e liderada pelo coronel Hugo Martínez. Hugo Martínez já estava na lista do Pablo Escobar já fazia muito tempo e era um de seus inimigos. Em 1988, depois que Escobar escapou por pouco da prisão e seu parceiro de negócios, Gustavo Gaviria, foi pego por agentes da lei colombiano, Martínez estava encarregado de liderar a repressão contra o cartel de Medellín. Depois de prender vários aliados de Escobar, ele se virou um alvo. No entanto, ao contrário da maioria das vítimas de Escobar, Martínez e sua família sobreviveram a vários atentados contra suas vidas. Então, ele parecia um bom candidato para liderar uma unidade tão perigosa. Mas a unidade só iria para a ação em 1989. Quando Galán perdeu sua vida, isso deu ao Bloco de Busca tempo para treinar, reforçar e, com a ajuda da CIA e das Forças Especiais dos Estados Unidos, recrutar seus próprios traidores. Esses traidores eram conhecidos como PEPs, que significa Pessoas Perseguidas por Pablo Escobar. Esse grupo era composto principalmente de ex-aliados de Escobar que se tornaram seus inimigos após a morte de Gustavo Gaviria. Eles tinham um conhecimento intrínseco dos hábitos de Escobar, das redes de substâncias e de alguns de seus esconderijos. Combinado com os recursos da CIA e a Força Delta, o Bloco de Busca lançou um ataque ininterrupto contra o cartel de Medellín. Mas mesmo com todas essas vantagens, capturar Escobar parecia impossível. Além de seus guarda-costas, sua segurança privada, sua rede de olheiros conhecida como taxistas e a força policial de Medellín que Escobar controlava, ele também se mantinha móvel. Ele raramente ficava em um lugar por mais de 48 horas. E quando fazia, estava em um de seus esconderijos de alta segurança ou em uma de suas muitas casas seguras. Ele também limitou a sua rede de comunicação e deixou só algumas pessoas, como seu filho e sua esposa. Mas as coisas não permaneceram assim por muito tempo. O Bloco de Busca, os PEPs e os homens da Força Delta continuaram tentando capturar Escobar, cada vez se aproximando um pouco mais. Mas, para capturar Escobar, eles precisavam de um traidor dentro de seu círculo íntimo. Eles precisavam de alguém próximo que cedesse e levasse a próximo dele. Esse alguém acabou sendo seu filho, Juan Pablo. Sim, você ouviu direito. O próprio filho de Escobar o traiu. Embora não o tenha feito intencionalmente, Juan Pablo era o maior ponto fraco de Escobar. Além de sua esposa e filha, claro, mas Juan Pablo, em particular, era o mais vulnerável dos três. Ele estava em uma idade escolar, tinha amigos, gostava de se divertir, era um adolescente. E como todos os adolescentes, ele não era o melhor em guardar segredos, especialmente quando estava tentando impressionar seus amigos. Ele conversava e falava para as pessoas com as quais não deveria conversar. E eventualmente ele cometeu um erro, um grande erro. A conversa de Juan Pablo foi interceptada pelo Bloco de Busca, que estava espionando a família de Escobar há algum tempo. Eles rastrearam o local da chamada para o edifício Monte Cassino. E em dezembro de 1993, o Bloco de Busca e a Força Delta dos Estados Unidos cercaram o local. Escobar tentou escapar pelos telhados, mas acabou perdendo sua vida. O senhor das substâncias mais infame da Colômbia tinha chegado ao seu fim, e seus antigos aliados e inimigos comemoraram sua queda. O fim de Escobar marcou o fim de uma era, mas sua história continua a fascinar e a ser lembrada como um dos capítulos mais sombrios da história colombiana.